Nosso mais fraternal abraço às amigas, aos amigos. É, e o adúltero? Onde ele está? Para onde foi? É, o evangelista, João, no capítulo 8, fala que bem cedo Jesus e os apóstolos desceram do Monte das Oliveiras. Era muito comum Jesus, naquela época, ele passava o dia ali em Jerusalém, ensinando, discutindo, pregando nas sinagogas, e à noite ele ia repousar. Não exatamente de um cansaço físico, talvez, né? Porque uma figura, um grau espiritual desta magnitude, talvez não necessitasse de um repouso da forma como nós imaginamos. Mas o fato é que ele ia para o monte à noite meditar, ou, quiçá, passar a noite na casa de algum amigo, de algum companheiro, de algum seguidor seu. No dia seguinte, voltava ele para a sinagoga pregar. A sinagoga, naquela época, tinha algumas áreas de acesso comum a todos, outras áreas mais restritas. Algumas, inclusive, nas quais as mulheres não tinham acesso. Mas nesta, onde ocorreu a cena, era o chamado átrio do povo, onde todo mundo podia chegar ali, fazer as suas orações. E como era o átrio do povo, e todos podiam participar, naturalmente tinham mais pessoas. E era ali que Jesus aproveitava para pregar. Ele não iria, portanto, para departamentos exclusivos da sinagoga, muito embora tivesse ele autonomia ou autoridade para isso, porque era um judeu, então, e homem, poderia. Mas preferia, portanto, ficar ali, na praça, chamada no átrio do povo, onde as pessoas se aglomeravam, e aí, portanto, ele podia fazer a sua pregação. Portanto, disse João que numa dessas idas de Jesus e os seus apóstolos para pregar, chegam os fariseus com esta senhora, inominada, não tinha nem nome, adúltera, apenas era a alcunha que lhe atribuíam. E dizem, olha, logo cedo ela foi pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, o sexto mandamento, digamos, diz que nessas situações é necessário que ela seja apedrejada, é lei. E aí, João diz que os fariseus fizeram isso para tentar Jesus. Ora, se trata de uma armadilha feita para pegar Jesus, poderíamos até aqui fazer algumas relações. Será que, de fato, houve traição? Se eles queriam pegar Jesus, será que eles não poderiam muito bem falsificar um evento, pegar a mulher à força, como de fato fizeram, e açoitá-la aos pés de Jesus, imputando-lhe, portanto, um crime que ela de fato não cometeu? Bom,
Para ser de manhã cedo, conforme diz João, é, é provável, né, que um daqueles que ali estivessem fosse, quiçá, o próprio adúltero, ter feito isso para condenar a mulher. E, ironicamente, diz João, que os fariseus chamam Jesus de mestre, o que não era comum, eles chamarem Jesus de mestre. Então, quando nós observamos todas as ilações, a gente vê que alguma coisa há de estranho neste evento. O fato é que, como não temos registros para confirmar se de fato houve a traição, mas o que se vê, portanto, logo cedo nas palavras de João ali, naquele espaço, é um tribunal do júri, um tribunal feito a céu aberto, um tribunal no qual, de um lado, tem uma acusada, do outro lado, os acusadores. E Jesus foi, portanto, convocado a decidir, na condição de juiz. E diante da pergunta feita, Jesus deve ter pensado. Tempos ou dias antes, ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. E a lei diz, nesse caso, que teria que ser apedrejada. Mas, por outro lado, Jesus disse: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Vimos, portanto, a cilada formada. E Jesus tem que decidir. O que é que ele faz? Ele começa a escrever no chão com o dedo. Nós não temos aqui registros do que efetivamente ele estava escrevendo. Mas podemos fazer algumas ilações, tendo em vista a artimanha dos fariseus. E tudo ali parecia ser uma espécie de teatro. Jesus, então, naquele momento, deveria estar lendo nas mentes dos acusadores os pecados, os erros. E estava ali escrevendo, um a um. E os fariseus, portanto, liam aqueles pecados, com eles se identificavam e iam saindo também um a um. E João, um detalhe interessante, diz que os mais velhos saíam primeiro. Por que será? Seguramente seriam os mais pecadores, os mais pervertidos, os mais adúlteros. Por que não? Esses saíram primeiro, porque seguramente Jesus começou a anotar o pecado destes. Ao final, ao fim e ao cabo de algum tempo, está apenas Jesus e a acusada. E ele pergunta: ora, onde estão os teus acusadores? Nenhum. Bom, se não há acusador, não há que se falar de alguém que seja acusado. E se não há nem acusador e nem acusado, o que é que Jesus, como juiz ali, vai arquivar o processo, falando aqui na linguagem jurídica, vai arquivar o processo sem julgamento do mérito. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele não julgou o mérito. Ele disse: olha, se aqueles que estavam te acusando não mais estão aqui, então o que é que eu vou fazer? Vou te acusar? Não. Aí ele extinguiu o processo sem julgamento do mérito e, ao final, disse: olha, se você de fato errou, não estou aqui para acusar, mas se você errou, volte para sua casa e refaça. Não volte. Fechado.
Que lição sábia. Que lição sábia. Então, a gente pode observar naquela cena apenas Jesus e a acusada, ou Jesus e a condenada, segundo a história. Estamos, portanto, de frente a aquele que é a misericórdia personificada na figura de Jesus e aquela carente desta misericórdia, a equivocada. Esta, portanto, é a cena que a gente pode idealizar e é o que Emmanuel extrai, portanto, desta cena. É um ensino geral. Naturalmente, Emmanuel não vai aqui dar um julgador e dizer que a mulher foi equivocada. Emmanuel traz de forma sábia, de forma precisa, um ensino que pode ser resumido na compaixão. A compaixão que devemos ter para conosco, a compaixão que devemos ter para os erros alheios. Porque estamos, efetivamente, no mundo de provas, no mundo de expiações. Adultério vem do latim adulterium, que significa, tem diversas significações, dentre elas, falsificador, ou aquele que adultera, falsifica. Ou, no contexto típico da lição, aquele que comete uma infidelidade conjugal. Portanto, Emmanuel, tomando do Evangelho de João, diz: o caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Olha o que ele diz. Nós, seres humanos, ainda pecadores, ainda adúlteros, em muitos aspectos, temos toda a facilidade do mundo em enxergarmos os males alheios. No impulso, temos um impulso natural de catalogarmos a conduta alheia, e, portanto, descrever-lhes as características, principalmente aquelas de ordem negativa. No capítulo, logo capítulo 2º, 3º do livro de Mateus, há uma fala em que Jesus diz: não julgueis, a fim de não ser julgado. Porque com a mesma medida com que julgueis ao teu irmão, esta mesma medida será a vós aplicada. Jesus completa dizendo: por que procurais o arqueiro no olho do teu irmão e esquece-te de observar a trave que está no teu olho? O argueiro significa algo minúsculo, uma pequena substância, o chamado cisco. Então, nós temos o impulso, via de regra, de enxergarmos este cisco no olho do outro. Mas a trave, nós sabemos bem o significado de uma trave, presa aos nossos olhos, nós não a levamos em consideração. É o que Emmanuel mostra aqui. Nós somos naturalmente impulsionados a catalogar no outro características negativas. As nossas, nós, farisaicamente, nós as encobrimos. Diz então Emmanuel: entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral.
E aí eu pergunto, pode haver um adultério unilateral? Evidentemente que não. Tem que haver um cúmplice, tem que haver um comparsa ou uma comparsa, não é? Neste contexto. Não pode haver unilateralmente. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular. Emmanuel coloca aí uma condicional. Se, né? Se. Se infeliz fora, portanto, encontrada em delito, onde está o adúltero? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazer? Ora, se há, naquela sociedade, daquela época, como na sociedade moderna, a prática comum, que ele chama uma chaga coletiva, nesse sentido, não pode haver apenas uma pessoa que errou. A coletividade erra. Nós erramos. Então não há que se levantar o dedo ou não há que se prolatar uma sentença apenas contra um. Se há o julgamento, e para que ele seja justo, tem que ser todos. Tem que ser para todos. A atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia, como de fato não o fez, né, centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. A rigor, o único que poderia ali atirar a primeira pedra seria Jesus, que era de fato sem pecado. Mãos impolutas, espírito puro. Ele poderia fazer, com toda a autoridade. Entretanto, a atitude dele foi exatamente a da compaixão, a atitude do perdão. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Há até um brocardo que diz que a melhor resposta é a que não se dá, não é, Davi? Então, isso. O silêncio, muitas vezes, fala muito mais alto e toca muito mais os corações do que uma palavra, 1 milhão de palavras. Jesus silenciou-se. E o silêncio do Cristo, com aquelas anotações, tocou aquelas almas. Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. Ou seja, nós, na verdade, não somos exatamente homens ou não somos exatamente mulheres. Nós somos espíritos que, circunstancialmente, estamos num envoltório masculino ou feminino. Muitos de nós aqui, que estamos no corpo masculino, seguramente já estivemos no corpo feminino e voltaremos a estar. Idem para as senhoras e as senhoritas que aqui estão. Portanto, por isso que, em se tratando de compromissos, todos somos iguais. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido o igual ensejo de santificar. E nesse processo natural de santificação, nós caímos.
tropeçamos, nós erramos. Cometemos equívocos e quem não os comete? Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe, prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Ou seja, a lição que Emmanuel traz aqui para nós é a lição do perdão, a lição da compaixão. É óbvio que devemos estar atentos ao aconselhamento de Jesus. Olha, aqueles que te acusam se foram. Agora, se você avaliar por si mesma e entender que errou, ou que pecou, ou que adulterou, volte para sua casa, faça um exame de sua própria consciência e eu te aconselho, portanto, diante disso, a não errar mais, a não equivocar mais. E esse aconselhamento de Jesus vale para a senhora acusada, vale para todos nós hoje aqui. Se nós erramos, se nós nos equivocamos diante de um ou outro evento, não somos, por isso, condenados, apedrejados, como dizia o sexto mandamento da lei mosaica. Não. Há o perdão. Contudo, não devemos permanecer no erro. Até porque são nos erros que nós aprendemos. Os erros servem para nos ensinarem o caminho adequado, a conduta adequada, a ação correta. Então, a correção ela vem nesses termos, desta forma. Mas não por uma condenação, por um julgamento, como se fazia seguindo o ensino da lei. Portanto, sendo a Terra um planeta, um orbe, notadamente constituído de provas, de expiações, portanto, de imensos erros, antes de julgarmos o outro, antes de emitirmos um juízo acerca do comportamento do outro, examinemos a nossa consciência. Façamos uma autorreflexão para verificarmos se, na situação daquele a quem nós levantamos a mão ou apontamos o dedo, se nós não faríamos a mesma coisa, ou até pior. Avaliemos, portanto, o silêncio de Jesus ante a pecadora. E também tenhamos a capacidade de silenciar ante as faltas dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Deus nos abençoe.